esse episódio aqui com a Isa Mac, da Mac Mag, e tem o feature também de Q&A, que ele tá ligado, então vocês podem ali na hora que coloca, né, clica em chat, tem ali o General e tem o Q&A, que vocês podem mandar perguntas aí, a gente vai podendo fazer essa troca, ou deixar para um segundo momento, né? A Isa pode apresentar e falar um pouco aí de como foi essa criação, a trajetória, e aí na sequência a gente volta de repente para responder essas perguntas aí, tá, gente? Eu vou para os bastidores aqui, o Danilo, por enquanto. Fica à vontade, tá, Isa? Não precisa apresentar, enfim, é mais Boa. trocar aí com a gente. Bom, acho que eu vou começar contando um pouquinho mais da história e vão me cortando, vão mandando perguntas. A ideia é realmente conversar aqui. Bom, como eu falei, quando eu tinha 16 anos, 16, 17 anos, eu acabei criando um grupo. E normalmente quando as pessoas criam comunidade, elas já têm muito isso na cabeça, tipo, olha, vou criar isso, por isso, isso, isso. E eu simplesmente criei porque eu vivia uma dor, que era, eu gostaria de um espaço compartilhado com algumas amigas, no qual eu pudesse compartilhar informações, perguntas, enfim, de uma maneira confiável. Eu não achava tão confiável ir atrás de informações no Google. Eu queria uma coisa mais próxima. E aí eu acabei criando esse grupo para 30 meninas, e uma foi indicando outra, foi indicando outra, foi indicando outra, e acabou que hoje são 12 mil meninas, né? Então é um grupo fechado, é um grupo secreto, então você realmente entra quando você é convidada, justamente para manter essa questão da confiança entre umas e outras, né? Então foi uma coisa super orgânica, e ao longo desse processo todo eu fui aprendendo inúmeras coisas, depois a gente pode entrar nos detalhes, e foi aí que eu comecei a perceber, putz, eu acho que eu gosto disso, tipo, realmente gostei disso tudo, gostei de criar uma comunidade e, de certa forma, gostei de criar um negócio, né? Então, eu acabei criando algo. No auge dos meus 15, 16 anos, 16, 17 anos, eu nem sabia direito o que era. E aí acabei optando ir para uma faculdade que me desse algum apoio, né? Então, fui me formar em administração, passei toda a minha faculdade me questionando sobre como que você cria negócios a partir de uma base, né? Então, que normalmente é o contrário, normalmente você tem um produto ou serviço, depois você vai para a base. Então, esse foi um grande questionamento ao longo da minha faculdade inteira. Mal se falava disso, porque foi o comecinho, assim, de Insta, o Face era utilizado de outra forma, enfim. Então, era ainda uma caixa muito preta, né? Desculpa, uma caixa. Vocês entenderam, me desculpa. Enfim, e aí acabei passando por isso, empreendi, então eu criei uma empresa logo depois da faculdade, foi uma empresa completamente para um outro lado, então eu queria apoiar microempreendedores, eu via que microempreendedores tinham dificuldade de encontrar lugares físicos em São Paulo para venderem seus produtos, então acabei intermediando isso. E aí a gente acabou também criando uma comunidade de microempreendedores para justamente apoiá-los, né? E por um incidente que a gente teve, um dos espaços que a gente tinha acabou pegando fogo, fechei a empresa, fui estudar um pouco fora, voltei. Quando eu voltei, eu fui para a WeWork, então eu estava na área de inovação da WeWork. Então a ideia era fomentar a comunidade de startups dentro da WeWork. Então toda a minha história acabou trazendo isso muito muito forte, né? Então não só no MacMag, mas em outras vertentes também. E aí chegou um momento que eu sabia que eu ia empreender, e eu sempre tive esse sonho de empreender, já tinha empreendido, queria voltar para isso. E aí teve uma grande pandemia, comecei a usar o tempo da pandemia, que normalmente você fica preso no trânsito e etc., para estudar novos mercados. Acabei estudando muito mais o mercado feminino, então entendendo um pouco mais das dores das mulheres, quais eram as principais dores que as mulheres enfrentavam, e optei por tomar um risco e realmente voltar a empreender. E nunca imaginaria que eu voltaria a empreender com um negócio que eu tinha criado quando eu tinha 16 anos, né? Então, as coisas acontecem de maneira que a gente não consegue nem explicar.
Mas basicamente foi isso, essa é a minha história. Eu estou no momento aqui que eu ainda estou validando várias teses. Tô nem 1% do que eu almejo ter, eu já passei. Mas é assim, né? Então é um passo de cada. Esse é o momento que eu estou atualmente. Não sei se vocês têm alguma dúvida, como que a gente faz. Bruno, não sei se vocês preferem, tipo, mandar perguntas ou se vocês já têm algumas pré. Não, vamos. Bom, pessoal, todo mundo pode ir mandando perguntas e respostas. É legal que fica mais um bate-papo aí do que qualquer coisa. Vou voltar com o Danilo para cá também. E aí a gente vai trocando aí durante essa conversa. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Ainda não. Eu vou, pessoal, pode mandar no Q&A, pode mandar no General aqui, não importa a funcionalidade, o importante é que a gente vai chegar aqui e vai conseguir ver as perguntas, tá? Eu preparei aqui de antemão, né, algumas perguntinhas aqui, como eu falei, mais baseado nas perguntas que apareceram ali, aliás, dentro do que foi apresentado no Community Industry Report. Então, mas eu vou ficando de olho aqui, vendo algumas perguntas. Eu vou começar com uma, até para introduzir aqui um modelo que eu mesmo me familiarizei um pouco mais hoje. Eu vou colocar aqui para vocês, que é um modelo aí para você definir, né, proposição de valor da sua comunidade. Ele é chamado de Spaces, e Spaces é um anagrama aí de algumas palavras, tá, que significa support, product, acquisition, contribution, engagement and success, que define aí, né, qual que é o business value mesmo, né, proposta de valor da comunidade. Quando a gente fala em suporte, eles falam, né, organizar os membros para responder a questão de outros, para melhorar a satisfação do cliente e salvar, economizar custos. Então, acho que está mais relacionado a alguns fóruns aí de desenvolvimento, né, eventualmente até, acho que não deixa de ser um pouco do propósito da MacMag, mas eu vou falar todos para você responder, Thaís. Então, eu vou falar aqui do suporte, products, pegar feedbacks e insight de membros para melhorar produtos e ofertas, aquisição, né, acelerar aí novos leads, contatos e tudo mais. Contribution, eles falam de aumentar o sucesso através de contribuições de conteúdo, código, né, uma pegada mais Reddit, talvez, né, onde é bem colaborativo realmente. Engajamento, então, melhorar a retenção e lealdade, fidelização da comunidade. E success refere-se aí a conectar os usuários, os clientes, com as melhores práticas do mercado, que também é um pouco aqui do caso do que o próprio CMX faz, né? Dentre essas possibilidades aí, qual que você acha que foi lá no começo, quando você criou o principal proposta de valor da MacMag, e se isso mudou aí com relação ao tempo, como que você encara isso hoje? Tá, eu acho que assim, quando eu criei o MacMag, eu realmente criei por uma dor própria, que era uma questão da confiança, então consegui trocar informações confiáveis, e isso acabou esbarrando numa questão de engajamento. Então, o grupo ele acabou existindo muito por uma questão de vamos todas trocar, né? Então, normalmente, tem alguns tipos de comunidade que sempre existe um líder, uma pessoa que realmente vai lá e puxa todo mundo o tempo inteiro, cria
acho que o MacMag foi uma questão tão colaborativa que ele acabou andando sozinho. Então, a questão da confiança trouxe essa colaboração, que trouxe um engajamento muito alto. Então, acho que é muito mais por esse lado. Tanto é que, assim, se você pega tipo, taxa de engajamento de algumas comunidades, normalmente é muito raro passar de 50% da base, né? Quando a gente fala do engajamento do MacMag, a gente tem uma base engajada que é de 89%, super acima. Mas justamente porque essa proposta de valor foi clara desde o início, e os membros, as próprias mulheres conseguem ver isso nas próprias perguntas, nas próprias respostas. Eu não preciso ser a pessoa que vai alimentar o tempo inteiro lá para elas verem esse valor. As próprias membros vão engajando entre si. Então, é muito uma questão de todas acabaram virando embaixadoras do grupo, né? Então, é mais por esse lado. Acho que isso foi o grande fator, assim, de sucesso lá no começo e que permeou ao longo do tempo. Legal. Veio uma pergunta aqui da Olivia. Ela perguntou, né, como manter esse grupo fechado, se existe um código de conduta bem alinhado, né? Durante sua resposta aí você até mencionou, né? Realmente, acho que é essa confiança aí de cada uma também ir se ajudando e tudo mais, e talvez o fato de ser um grupo fechado também colabore para isso, mas enfim, para você comentar um pouco dessa primeira pergunta da Olivia também. Claro, em termos assim operacionais, manter o grupo fechado foi só uma questão assim o próprio Face te dá 3 opções: ele ser aberto, ele ser um grupo fechado e ele ser um grupo secreto. Então, seu grupo secreto você não consegue nem procurar assim na lupinha. Você precisa ser convidada por uma pessoa de dentro para conseguir entrar. Ele na verdade ele nasceu sendo fechado. E hoje em dia, depois de alguns meses, então logo no comecinho, ele acabou se tornando secreto, porque na minha concepção lá atrás, eu não tinha nem a visão de, tipo, vou fazer isso. Eu não tinha essa visão de, tipo, quero escalar isso. Entendeu? Eu queria realmente manter uma base. Não importava a quantidade de pessoas, importava a qualidade do que se era realmente confiável aquilo, né? Então, por isso que ele acabou migrando para uma questão secreta. E o segundo ponto, se tem regras, né, regra de conduta, tudo mais. Exato. A moderação. Exato, sim, tem. Eu acho que como qualquer comunidade hoje em dia, já falei com várias pessoas a respeito, eu acho que para você manter um bom convívio social, você precisa de regras, né? E eu acho que isso daí vai de cada grupo, cada comunidade vai saber definir exatamente o que precisa ser feito ou não ser feito. Então, coisas, por exemplo, reprodução de machismo, homofobia, etc. Obviamente, são coisas que assim, eu nem aviso a pessoa, eu simplesmente deleto. Graças a Deus foram poucas vezes que isso aconteceu. Por exemplo, algumas discussões que acabaram levando para um tom muito mais agressivo, às vezes acontece assim, de entrar num papo político, por exemplo, então, às vezes, você precisa dar um toque, tipo, gente, vamos lá, vamos com calma, tipo, aqui é um lugar de debate, não é um lugar de agressividade, e tem alguns membros que acabam não respeitando isso, então, isso daí é um outro ponto. Mas, sim, existem essas regras, tanto é que a gente colocou, assim, posso depois mandar para vocês, a gente colocou 10 pontos principais, que são os valores da comunidade, né? Então, putz, aqui tá todo mundo para se ajudar, todo mundo aqui tá... não tem a obrigação de ajudar a outra da melhor forma possível, não deve falar mal uma da outra ou compartilhar conteúdo de dentro para fora, para manter realmente a questão da confiança. Então, são 10 pontos principais que a gente tem para realmente que todos os membros se tornem, de fato, embaixadores do grupo de uma forma positiva, né? Então, para o grupo ser uma coisa estável ao longo do tempo, ele precisa disso. Veio uma outra pergunta aqui. Depois você fala se a pergunta foi 100% respondida, senão a gente você complementa aqui. Para a galera entender também, Isa, hoje você continua no Facebook, você migrou totalmente para um novo modelo, como as pessoas podem conhecer mais também,
Claro, fazer um mini jabá aqui para o pessoal entender mais também. claro, Se você claro. quiser, eu coloco algum link aqui também, disponibilizo para a turma, posso entrar ali para o pessoal saber um pouco mais também. O grupo, ele continua sendo secreto, então a troca em si das mulheres continua sendo pelo Face. Ano passado, no final do ano passado, a gente acabou optando por crescer, por migrar também uma parte para o Insta. Só que a parte do Insta é uma questão muito mais a gente amplificar as vozes femininas que tem lá dentro. Então, se vocês entrarem no nosso Insta, posso mandar aqui depois, vocês vão ver que a gente sempre está falando de marcas de meninas que estão começando lá dentro, das próprias meninas que estão lá dentro. Então, a ideia é realmente amplificar as próprias membros do grupo, né? Não é replicar o grupo para fora. Então, enfim, a gente acabou optando tomar esse direcionamento. Vou colocar aqui, inclusive, o Insta, quem quiser dar uma olhadinha. A gente está super no comecinho dele, mas aceito feedbacks, tudo é ótimo pra gente. Boa. Aqui. Depois eu pergunto. Eu vou colocar como link aqui também, que aí a galera consegue entrar, eu acho. Boa. Boa. Depois eu vou fazer mais perguntinhas aí de como tem sido essa transição, né? Se tá deixando a gente escapar de um para o outro canal que você criou e tal, mas surgiram algumas perguntas aqui, todas elas na linha de engajamento, tá? Então a primeira do Rafael, vou ver se eu interpretei direito aqui. Rafa, me ajuda aí, Danilo também, se acha que eu fiz alguma interpretação errada. Mas ele perguntou: existe alguma curva, pirâmide de engajamento, né, onde as pessoas podem aprofundar o engajamento? Ou seja, existem etapas aí, né, dentro desse seu funil, onde você consegue ir detectando de uma forma mais precisa esse engajamento? Acho que foi isso que eu entendi, né? Na base, ou em outro momento que você consegue fazer essa mensuração? Tá, é uma mensuração super difícil. Oi, pode falar. Responder, acho que vale já trazer a pergunta da Mona também, da Mona Lisa junto. Boa, estava aqui um pouco mais para baixo, não tinha visto. Né? Ela perguntou de qual plataformas você usa e como você metrifica o engajamento. Então, acho que dá para você responder as três em sequência, aí, né? Plataformas, como você metrifica, e daí sobre a pirâmide de engajamento em si. Pirâmide. Tá, eu vou tentar fazer all around. Um geral, exato, um geralzão aqui. Basicamente, como a gente nasceu no Face, o Face ele já dá algumas ferramentas para gente. Então, se você tem uma comunidade dentro do Face, você tem acesso a quem são as pessoas que estão te seguindo, quem são as pessoas mais engajadas. Isso você pode medir nos últimos 28 dias, nos últimos 60 dias ou no período que você escolher. Então, a gente faz esse mapeamento mês a mês. Então, a gente consegue ver mês a mês qual a porcentagem da nossa base que estava engajada. Ser uma pessoa engajada significa comentar, curtir e postar. E como fala? E aí a gente faz um mapeamento também das pessoas que são as top contributors, né? As pessoas que mais contribuem pro grupo. Porque também de 28 em 28 dias isso se recicla. E aí o Face também dá essas informações. Se são pessoas que postam mais fotos, se são pessoas que postam mais só post normal, se são pessoas que mais comentam, ele explica um pouco mais. Então, assim, como o grupo ele existe há alguns anos, isso daí você consegue medir ao longo do tempo. Eu fui coletando esses dados desde o início, né? Desde que o Face liberou essa ferramenta pra gente. E faz uns anos já. Não foi desde o D0, não. Existem outras formas de metrificar isso. O próprio Analytics consegue fazer isso, do Google, só que tem que ser para a comunidade aberta. Então, ele não consegue entrar em nenhuma comunidade nem fechada e nem secreta. Então, isso daí foi um impeditivo que a gente teve para realmente se aprofundar mais ainda nos dados que a gente tinha que nos foi fornecido, né? Sobre a questão do funil, isso daí foi uma das coisas que a gente acabou, do funil não, da pirâmide, foi uma das coisas que a gente acabou entendendo muito mais ao longo do tempo dessas 10 pessoas que são as mais contribuidoras, né?
quanto realmente se reciclava e de quanto em quanto tempo, vamos supor, se a pessoa entra no grupo, ela já engaja de cara ou não engaja. E também ao longo de várias conversas, né? Então, só dando um parênteses aqui, ano passado, que eu falei, pandemia deu o poder do tempo para todo mundo, né? Todo mundo ganha umas horinhas no dia. Eu tomei essas horinhas para me conectar com as membros do grupo. Então, eu fui marcando papos online, Zoom com todo mundo. Conversei, assim, com mais de 120 meninas do grupo, desde as mais engajadas, as menos engajadas, que eu via que não estavam postando há muito tempo, para realmente entender, tipo, realmente entender, assim, o comportamento delas, né? Então, o comportamento de consumo da comunidade. Tipo, você está aqui há quanto tempo? O que te faz postar? O que não te faz postar? Perguntas para entender realmente, tipo, o que engaja ela mais, o que engaja menos, enfim. E aí você vai extraindo mais dados em cima disso e extraindo, inclusive, insights que um Google ou um Face ou qualquer outra ferramenta nunca te daria. Então, acho que isso daí é o mais poderoso, assim, dentro de qualquer comunidade. A questão mais quali do que quanti. Legal. Acho que a gente respondeu a do Rafael e a da Mona Lisa aqui, né, Danilo? Não sei se a do Carlos foi exatamente respondida. Ele perguntou aqui. Eu vou fazer uma pergunta antes de perguntar o que ele falou. Nessa pirâmide aí, né, que você, entre aspas, criou dentro da sua comunidade, né, com essas top engajadas aí, até chegar em possíveis embaixadoras e tal, existem milestones, existem momentos uau, né? Essas pessoas, como garantir que elas se mantenham engajadas? Essas pessoas que têm mais, né? E fazer com que o sentimento de engajamento também seja proporcionado lá na base. Isso aí foi uma coisa que eu reparei. Se você me perguntasse, talvez, tipo, 2 anos atrás, eu não saberia te responder da forma mais correta. Depois dessas conversas e depois de um livro que eu li, inclusive, a minha resposta mudou. Eu acho que, assim, a pessoa engajada, ela está engajada porque ela realmente, ela não só vê muito valor em receber, mas ela vê muito valor em se doar. Então, as meninas que são mais engajadas do grupo, elas falam. Às vezes eu entro no grupo e fico respondendo meninas que tiveram perguntas que ainda não foram respondidas. Porque eu gosto, tipo, eu simplesmente gosto de ajudar uma pessoa. E eu sei que eu tô ajudando uma menina respondendo ela. E aí eu parei para pensar, falei, nossa, isso é muito poderoso. Será que as pessoas são realmente tão altruístas assim? Tipo, porque normalmente quando você fala de comunidade, sempre tem um incentivo, sempre tem alguma coisa por trás, né? As grandes empresas utilizam de várias ferramentas para isso, né? Às vezes incentivos financeiros, às vezes gamificação, enfim. Para elas não, para elas foi uma coisa 100% assim, natural. E aí eu parei para pensar, eu falei, poxa, mas sério? Tipo, que engraçado, né? Você para pra pensar, não é tão comum você pensar nisso, né? Não é uma coisa que eu tiraria como conclusão sozinha. E aí eu estava lendo um livro, e nesse livro ele fala assim que as melhores comunidades, as melhores histórias para serem contadas, os melhores produtos e serviços são aqueles que realmente você não precisa de tanto incentivo. Porque a pessoa que ela é a embaixadora da sua marca, ela tem prazer de contar sobre a sua marca. Se você der um incentivo, mesmo ela tendo super prazer, e você der um incentivo para ela, seja monetário, que seja, isso talvez se perde. Porque ela começa a enxergar como um ganho, entendeu? Tipo, vou ganhar aqui. Só que se você não faz isso necessariamente desde o D0 e ela realmente, você percebe que ela já é uma embaixadora, já é fã da sua marca, enfim, vamos colocar assim, tem um NPS super alto, se você colocar um incentivo para ela em cima disso, talvez você perca ela, entendeu? Então, assim, isso foi uma das coisas que eu notei, conversando com ela, pelo livro que eu li, e aí eu fui validando. E realmente é uma coisa que é um pouco inesperada, porque é o que eu te falei, né? Normalmente a gente pensa da lógica contrária. Então, hoje em dia, eu acho que eu acabo reciclando essas embaixadoras muito mais por uma conversa de, pô, olha, tô pensando nisso, tô pensando naquilo, o que você acha? Do que, putz, me ajuda nisso, entendeu? É muito mais orgânico do que eu imaginaria.
muito ouvir mesmo, né? A gente fala muito isso, né? Community manager tem que um dos primeiros atributos aí, com certeza, saber ouvir. Até no report, eu até separei uma frase aqui: What's a common misconception about community management? Eles falam, né? Qual que é um erro aí de interpretação do que é, né? Esse job description. Aí o cara fala: isso é fácil. Um bom e simples community manager, ele veste vários e vários chapéus, né? É o de engajamento, é o de suporte, é o de dados, é o de administrador, de estratégia, é o de ouvir. Terapeuta. Exato, tem que ser um all-aroundzão mesmo para conseguir lidar realmente com essa gestão toda. Uma dúvida, o livro, qual que é? Você lembra qual que é o livro aí para a gente falar aqui ou não vai lembrar? Não, eu lembro, chama Contagious, contágio, né? Então, Pesquisar. é um livro, na verdade, de marketing. Então, ele fala como que as histórias viralizam. Então, ele foca muito mais em como você conseguir tornar um produto ou um serviço viral. Só que ele acaba em... Jonah Burger. Exato. Não burger de Então, burger. Vou colocar aqui. Se eu colocar boa. o link da Amazon, o pessoal vai achar que eu estou fazendo propaganda? Não, né? Vou colocar aqui. Mas é um excelente livro, não só por isso, acho que todo mundo que está na área de, seja marketing digital, seja comunidade, seja, enfim, precisa ler. Honestamente, foi uma grande aquisição do meu ano passado. Boa. Tem uma outra duvidazinha com relação a esses comentários que você fez. Tem mais pergunta para ser respondida aí também e tal, mas como se trata, né, de uma comunidade também de recomendações, indicações, pessoal, né, eu pelo menos visualizo assim do que eu entendi, né, de onde eu posso fazer isso, o que você recomenda e tal. Começaram a aparecer pessoas, de repente, com viés comercial lá dentro, nesse período todo, já que você, né, adquiriu uma base bem grande, e se sim, como que você lida com isso internamente, né? Imagino que esteja nos mandamentos ali e tal. Super. Isso daí foi uma das primeiras coisas que surgiu com 50 pessoas já tinha. Acho que o ser humano tem uma veia, o brasileiro principalmente, né? Uma veia empreendedora por natureza. Então, você vender o seu produto ou seu serviço é uma coisa natural, independente do canal onde esteja, né? Isso super acontece. Foi uma das coisas que eu fiz lá atrás. Eu acabei separando. Então, foram duas coisas que, na verdade, eu fiz. Acabei separando o grupo de um outro que chama MacMag Shop, porque existia muita questão de, tipo, estou vendendo isso. Então, o MacMag Shop é simplesmente para você comprar e vender. Por quê? Se você coloca isso num grupo no qual você está trocando dicas e informações, ele acaba poluindo o grupo. Só que, ao mesmo tempo, elas estão utilizando o seu grupo porque elas querem algum problema sendo solucionado. Então, eu entendi que seria muito melhor você criar uma outra vertente, não poluir o grupo, mas, ao mesmo tempo, você permitir com que elas sejam mais felizes, né, conseguindo alcançar a sua solução. Outra questão é que a autopromoção dentro do grupo é uma coisa que a gente não deixa hoje. Por quê? Acabou virando uma coisa, lá no começo acabou virando uma coisa muito chata. Tipo, gente, eu faço isso, né? Eu faço isso, blá, blá, blá. O que é ótimo. Então, eu acho que, assim, tem uma questão de você ampliar essas vozes, só que tem a questão também da poluição. Então, o que a gente combinou foi, post para falar só da sua marca ou o que seja, não é permitido. Porém, se alguém perguntar, ou se tiver algum comentário que faça sentido, vai fundo. Tipo, acho que tem essa questão. E aí o Insta acabou ajudando muito nessa questão também. Como o Insta, eu comentei até com vocês, veio muito mais para uma amplificação das vozes que estavam lá dentro e realmente mostrar quem são as meninas da comunidade, o Insta acabou permitindo com que a gente mostrasse muito mais essas meninas que estavam empreendendo queriam se autopromover lá dentro. Então, acho que é muito mais uma questão de você encontrar o canal certo e a maneira correta para você deixar os seus membros felizes, né? Então,
alcançar o objetivo deles, mas ao mesmo tempo não poluir, não destruir a sua comunidade, porque tem uma questão também de um canibalismo, né? Você não pode deixar que a sua própria comunidade te mate. Então, por isso que você precisa manter uma certa ordem até nisso. Boa, faz sentido. Não, a gente sabe bem, cara, tem um monte de grupo aí, né? Essa mesma história de eventos, o pessoal começa a poluir, mandar evento, aí do nada vem alguém vendendo alguma coisa. A gente sabe que nos grupos, que parte da turma que está até aqui hoje, de startups e tudo mais, acontece essas coisas com recorrência, né? Mas, e aí, enfim, cada um leva, tem gente que leva na boa, tem gente que fica puta, tem gente que sai do grupo, então varia bastante os tipos de reação, porque é isso, né? Cada um está com uma expectativa com relação àquele grupo, e gerir tudo isso é justamente o seu papel enquanto moderadora. Fazer a pergunta aqui do Carlos. Isa, você já comparou o processo de engajamento entre comunidades secretas como a sua, fechadas e abertas? Fala mais sobre como você avalia quais seriam os fatores que levam a MacMag a esse nível de engajamento. Tá, sim, já fiz essa comparação. Então, comunidades abertas têm que ter um engajamento um pouco menor. Isso é normal, coisa que é sabida se você entra nas comunidades de marcas grandes, até como uma Glossier, até uma Salve aqui no Brasil, que tem engajamentos que são altos, eles não chegam a ter um engajamento de 10%. Então, comunidades super abertas, é normal o engajamento caindo ao longo do tempo. Comunidades fechadas, secretas, enfim, tendem a ter um engajamento maior. Então, eu acho que um excelente exemplo é o Clubhouse. Todo mundo aqui ouviu falar do Clubhouse, um novo aplicativo que acabou surgindo no ano passado, está bombando agora aqui no Brasil. Você entra só com convite, então, de certa forma, eles criaram uma comunidade fechada. Você não entra em nenhuma outra rede social que não esteja falando do Clubhouse. Então, você está vendo que as pessoas estão lá porque elas estão super engajadas, as pessoas estão a fim de ouvir, elas querem ver a novidade do momento, elas querem estar lá dentro porque, elas estão lá dentro, querendo ou não, de certa forma, viram um status, tá no Clubhouse. Então, o engajamento acaba sendo maior. Agora, fazendo até respondendo de uma forma até um pouco mais específica, falando de comunidades dentro do Face, o Face, dependendo também, de novo, se você tem uma comunidade no qual você libera para todo mundo, o engajamento cai. Então, tem outros grupos também femininos que estão dentro do Face, que, enfim, são excelentes grupos também. Tem outra abordagem, eles têm um engajamento mais baixo. E acaba se tornando um pouco mais difícil também do gerenciamento, porque você nunca sabe quem está lá dentro. Então, fica aquela coisa, você não sabe quem é a pessoa que está na sua comunidade. Eu acabei optando por um outro caminho desde o início. Então, acho que foi essa questão de você realmente saber quem está lá dentro, você ter a conexão mais próxima e, enfim, todo mundo realmente querer se ajudar lá dentro por esse motivo também, acabou aumentando o engajamento. Mas acho que, assim, não existe uma fórmula que eu vire e fale, olha, se você fizer A, B e C, seu engajamento vai ser gigantesco. É impossível. Cada produto, cada serviço tem as suas particularidades. Existem maneiras de você melhorar, mas o principal, acho que aqui já foi falado, é ouvir, conversar e melhorar, né? Não tem outro tipo de segredo. Boa. Danilão, você vai ter que sair às 8h30 aí, quer colocar alguma pergunta aí, antes de eu começar a fuzilar aqui também com as que eu tinha já separado aqui? Boa. Acho que eu vou adiantar uma sua, na verdade, que é dúvida minha aí desse momento. Acho que está no flow da conversa. Eu queria entender, dentro do sistema de engajamento, se você tem algum sistema você falou já, né, dos top contributors e tal, mas tem algum sistema de embaixadores, pessoas que acabam tendo, que você promoveu para moderação, como que é esse processo e como funciona essa lógica, né, para você lidar com pessoas que, se tiver, né, que te ajudam a moderar, né, porque 12 mil pessoas não dá para uma pessoa só.
Só eu modero, então por enquanto eu tô lá. Meu Deus. É difícil, mas faz parte e eu realmente gosto. Mas assim, eu acho que acaba esbarrando um pouquinho no que eu até falei anteriormente. Não é que eu tenho assim embaixadores, mas essas meninas que estão sempre ali sendo as top contributors são de certa forma as embaixadoras. Então eu faço questão de conhecê-las, né? Então é o que eu falei. Às vezes elas entram, eu sei que são amigas de amigas ou de alguma forma, enfim, você sabe mais ou menos quem são as pessoas, não sei. Eu faço questão de realmente chegar, mandar um inbox, falar, olha, queria marcar um horarinho com você pra gente dar conversar, simplesmente conversar, não é entrevista, não é nada, é só conversar. E aí você acaba entendendo um pouquinho mais as motivações, acaba entendendo um pouquinho mais de cada uma. E eu acho que, de certa forma, todas essas que eu acabei conversando demonstraram de formas diferentes, que eu acho que é um ponto interessante de falar depois, demonstraram de formas diferentes que elas são embaixadoras, sim. Algumas são embaixadoras por estarem sempre trazendo novas pessoas para dentro, outras são embaixadoras que gostam de falar do MacMag para pessoas de fora, então, às vezes, meninas, às vezes para as mães, ou às vezes para outras amigas, para os namorados, enfim. Então, são pessoas que amplificam a marca para fora do grupo. E tem outras que são embaixadoras da melhor forma possível, que são as pessoas que vêm falar comigo de, tipo, olha, eu acho que seria legal você fazer isso ou fazer aquilo, entendeu? Ou as próprias meninas que acabam não ajudando na moderação, tipo, elas não são moderadoras, mas se tiver algum comentário indevido, elas vão lá e denunciam. Então, tudo que elas denunciam vem para mim e eu consigo dar uma olhada. Então, eu falo, putz, vocês fazem isso, tipo, já me ajuda de coração. Então, eu acho que é uma questão, uma conexão muito próxima que foi gerada, né? Mas, assim, não existe uma embaixadora ou, de certa forma, tipo, quem tá lá realmente é uma embaixadora de uma forma ou de outra. Não tem perguntas ainda aqui, pessoal. Só mandar aí, tá? A gente está de olho aqui. Eu vou trazer mais uma da minha listinha enquanto isso. Só um segundo que o rascunho foi para outro lugar aqui. Aqui. Pegando um dado aí do Community Industry Report, né? Apontou aí que 62% das comunidades estão focadas em escalar, né? Atingir novos horizontes em termos de volume mesmo e conseguir até, de repente, enfim, monetizar. Acho que é sempre um desafio, de repente essa pode ser uma pauta para a gente conversar depois, mas queria saber se você está dentro desse grupo, esse movimento para o Insta, né, e newsletter e tal, foi no sentido de tentar atingir realmente um outro nível, porque você sentiu que, né, no Facebook de repente saturou e tal, outras plataformas fizeram mais sentido. Eu queria que você contasse um pouco aí de qual foi o direcionamento e do porquê diversificar aí esses canais. Claro. Bom, acho que eu vou responder a pergunta de escalabilidade. Eu enxergo de uma forma seguinte, tipo, eu acredito que toda comunidade tem um super valor, independente se é uma comunidade de 200 pessoas ou se é uma comunidade de 300 mil pessoas, 1 milhão. O valor de qualquer comunidade vem de engajamento, né? Que nem a gente acabou falando. Você pode ter 1 milhão de pessoas e você tenta, exemplo, vender uma camiseta e você só consegue vender essa camiseta para 5 pessoas, você não tem muito valor nessa comunidade de 1 milhão de pessoas, né? Então, a gente vê isso muito acontecendo com até influenciadoras. Agora, se você tem uma comunidade de, sei lá, 300 pessoas e você faz um evento e você consegue vender esse evento para 200 dessas 300 pessoas, aí está seu valor. Então, assim, para mim a escala, ela vem como uma consequência e não como um objetivo, né? Então, assim, você querer escalar a sua comunidade, eu acho um pouco complicado. Você não deveria ter isso como seu objetivo principal.
você deveria dar um passo para trás e pensar como que eu consigo aumentar o engajamento da minha base, né? Porque se você tem um engajamento forte, essas pessoas com certeza vão querer trazer outras pessoas para dentro, porque elas vão ver valor, elas vão ver tanto valor em vocês, tipo, nessa rede que você está criando, que é realmente um efeito de rede, né? Então é uma consequência de ter um bom engajamento, um bom NPS, enfim. Então a escala para mim, eu vejo, a minha visão é um pouco mais por esse lado. Sobre a questão de outros canais, eu acho que, como qualquer comunidade, você pode escolher a plataforma que você vai querer estar. Você pode criar uma comunidade no Slack, você pode criar alguma comunidade no Face, no Insta, você pode simplesmente ter uma marca que tem uma comunidade de fãs. Independe, você pode ter por e-mail. Onde você cria é secundário, né? Então, o que eu enxerguei no meu caso foi, eu tenho uma comunidade no Face, essas meninas estão lá, e eu gostaria de entender um pouco mais se tem como eu amplificar essas meninas em outros canais. Por quê? O que eu enxerguei? O meu maior ativo não é o MacMag em si, são as meninas que estão dentro, né? Então, são as membros. Se eu conseguir amplificar a voz delas e amplificar elas como membros do MacMag, eu, consequentemente, estou amplificando o MacMag, né? Então, eu ter migrado migrado não, né? Feito essa opção de ter ido para o Insta foi, eu vou amplificar as meninas, a minha comunidade de meninas do MacMag, falando um pouco mais sobre elas. Se eu falar mais sobre elas, tem uma consequência também para o MacMag, né? Então, foi muito uma questão, assim, de entender de fato que o meu maior valor é nelas e não no total, né? Elas são o motivo que deu certo. Então, tá funcionando no Insta, a gente está tendo bom retorno, tem pessoas novas que estão conhecendo essas meninas e, por consequência, estão conhecendo mais o NikeMag. E a gente vai começar a newsletter também. Então, a gente acabou perguntando no próprio grupo se faria sentido para elas ou não ter uma newsletter. Elas comentaram que sim, e deram já várias ideias, enfim. E a gente acabou coletando aí mais de 5 mil e-mails, né? Então, de uma base de 12 mil meninas, 5 mil tem interesse aí na newsletter. Então, de novo, eu vou testar a newsletter, não sei se vai dar certo, mas elas já levantaram que tem algum interesse. Então, a gente está caminhando mais para esse lado, né? Então, acho que é mais você entender que essa plataforma é secundária e é como você amplifica o que tem dentro. Muito legal. Legal pra caramba. Conversão de 40% aí, só para brincar. Vamos testar. Não, incrível, cara. E se for para ser essa plataforma, que seja também, né? É isso, como você falou, onde o foco são elas, então, onde quer, né, para onde caminha para qual mar caminha esse rio aí, desde que elas venham junto com você. Mas achei incrível, eu sou suspeito para falar, logo que você lançou lá, eu fiquei encantado, tal, já fui, falar que já, deu uma crescida aqui, várias ideias e tal. Então, super na torcida aí para que realmente funcione. Oi. A newsletter vai ser aberta ou também vai ser fechada? Vai ser aberta. Legal. Porque eu já estava pensando no desafio de moderar uma newsletter fechada. Não, vai ser aberta. O que vai se manter fechado sempre vai ser o grupo, né? Então, porque é o grupo onde de fato porque o ponto é, o grupo não sou só eu colocando informação, né? O Insta sou eu colocando informação, o newsletter sou eu colocando informação e elas recebendo. O grupo é a troca. Então, acho que é por isso que ele precisa permanecer dessa forma. Legal. Bom, perguntinha aí, de novo, pegando até esse gancho aqui, né? A gente falou bastante aí das características agora do grupo em si e tal. Dentre as profissionais, ou né, os profissionais gerais aí de comunidade de correspondentes do report, as mulheres são
grande maioria, assim, né? Quase que o dobro, 64% versus 33%. Vocês, né, são uma comunidade exclusiva para mulheres. Você considera aí tem alguma correlação desse número, né, no número de correspondentes versus o que você observa? É mais fácil de trabalhar em rede, em comunidade com mulheres? Qual que é a sua percepção um pouco com relação a isso depois aí de 10 anos tocando o MacMag já? Eu acho que eu vou ser super enviesada, porque eu nunca toquei uma comunidade só masculina. Então, nem faria Não, tanto mas você sentido para mim. já lidou Mas, bastante com clientes. sim, eu acho que, assim, as mulheres... Acho que tem uma questão que é quando a gente fala de comunidade para mulheres, e acho que depende muito do tema também, o MacMag, ele é muito aberto. Tem uma questão que, hoje em dia, ele acaba tangenciando a questão do feminismo, né? Então, o feminismo é uma pauta que está sendo levantada muito mais do que era levantado há 15, 20, 30 anos atrás. Então, hoje em dia é muito mais falado, as mulheres têm muito mais informações, e com isso acaba gerando uma questão de, putz, vamos ajudar outras mulheres, vamos se amplificar, né? Então, quantas marcas você não vê, assim, que o target principal são mulheres, e de fato tem um engajamento muito alto, mas porque você vê que é uma ajudando a outra, né? Então essa questão da sororidade, né? Então acho que isso tem um grande fator que ajudou sim o MacMag. Então isso existe. Eu eu não saberia te falar porque o consumidor masculino ele tem menos engajamento que as mulheres dentro de uma comunidade. Não sei por que eles são mais fechados. O que eu vejo é que eles precisam de uma razão muito clara por trás para estar engajado. Então você pega, sei lá, um caso super antigo, né, da Harley. É, obviamente, é uma base que é feminina e masculina, mas antigamente era muito mais masculina do que feminina, né? Então, tinha um produto que eles amavam, né? Hoje em dia, se você cria uma base para mulheres e quer engajar essas mulheres, simplesmente por vamos se ajudar, vamos se amplificar, não precisa de uma coisa, um produto, não, elas realmente compram isso como uma questão, uma bandeira social mesmo, entendeu? Acho que tá mais por aí o motivo. Mas, de novo, isso é uma visão 100% enviesada do meu lado, que toca uma comunidade de mulheres, eu vejo esse comportamento sendo replicado. Posso fazer uma pergunta aqui, Brunão? Boa. Toca a porta. Eu tenho duas, na verdade, Isa. Uma bem prática, que é entender aí o ritmo de crescimento. Então, eu queria ter uma noção de tempo aí, né, nesses 10 anos aí. Quanto tempo demorou para você chegar em 1.000 usuários? Quanto tempo demorou para você chegar em 5.000? Quanto tempo demorou para você chegar em 10.000? E eu até explico, tá? Eu pergunto isso muito porque existe uma urgência, uma ansiedade pela galera que está começando uma comunidade. E a gente sempre fala, né, que é uma questão de constância e trabalho de longo prazo. E queria entender em números, queria que você falasse em números para mostrar isso. E a segunda pergunta, aí essa talvez seja mais difícil, então vou fazer junto para você já ir pensando, que é qual foi a maior dificuldade que você teve em todos esses 10 anos? Qual foi o maior desafio que você passou gerenciando a comunidade do MacMag? Tá. Bom, a primeira é o que você falou, é juros compostos. Então, eu lembro quando eu bati a marca de 100 meninas, eu achei o máximo. Eu falei, nossa, 100 meninas, quanta gente. Isso daí, 100 meninas foi em uns 4 meses, mais ou menos. E aí, acabou sendo muito exponencial nesse primeiro ano. Então, se eu não me engano, nesse primeiro ano já tinha 2.000 meninas e 3.000 numa fila de espera. Então, só para explicar a fila de espera, como ele é fechado, você consegue ver exatamente quem está entrando, quem está sendo convidado para dentro, né? Então, tem esse ponto. Aí, eu não saberia te dizer quando que foi 5.000. Eu sei que 10.000 foi
acho que, se eu não me engano, foi em 2018, talvez, 2018. Ah, mas eu não vou lembrar exatamente a data. Mas demora, tipo, eu lembro quando bateu 2.000 meninas, eu já achei surreal. Tipo, eu, 100 meninas eu já tava achando, tipo, surreal. Mas é 100% juros composto, porque é efeito de rede, né? Quanto mais tem dentro, mais estão sendo chamadas. E aí é um trabalho seu que você precisa entender se todo mundo entra, se não entra, como que é, e cada comunidade tem sua particularidade, né? E sobre a segunda questão, sobre o maior desafio, acho que não é nem difícil de responder. Para mim, o meu maior desafio ao longo do tempo foi entender como que isso se torna um negócio. Então, a gente fala de comunidade, assim, você para pensar no termo comunidade como uma profissão, enfim, tem 10 anos para cá, menos até. Porque foi quando começou a surgir, tipo, redes sociais, e aí as próprias marcas começaram a utilizar isso. Então, você pega Airbnb, eles próprios falam que eles criam uma comunidade de viajantes, enfim, é super recente. Então, não existia um livro que se eu fosse ler, você falou, putz, agora entendi, agora o meu negócio está feito, aqui vou ganhar dinheiro. Não, eu acho que foi um super trabalho de entender, tipo, é por parceria, é patrocínio, é criando produto, como que vai ser. E aí vou até abrir um pouquinho mais para vocês. Esse ano passado, como eu comentei, eu me dediquei muito mais a entender como que isso seria. E continuou, depois de 10 anos, continuou sendo uma grande dificuldade. Então, eu acabei testando diversos modelos de negócio dentro do MacMag. Fui testando muito rápido, porque da minha cabeça eu precisava testar rápido para realmente validar rápido e pular para a próxima. E eu acabei entendendo, então, dando um spoiler aqui, que a minha maior fonte assim do MacMag seria muito mais uma questão de informação. Então, elas vão me dar as informações, elas vão me dar um norte. Então, não vou ser eu que vou dar um norte para elas. Elas vão ser as pessoas que vão ser responsáveis para me mostrar o caminho que elas querem tomar. Isso não significa que eu preciso criar uma marca, um produto, um serviço do MacMag, no MacMag. Pode ser que sim. Pode ser que, tipo, realmente, isso daí eu tentei validar alguns pontos, enfim. Pode ser que eu crie uma nova marca e o MacMag seja um apoio para mim. Então, pode ser que elas me deem informações, insumos necessários para eu criar uma outra coisa, entendeu? Eu acho que você tem que... O trabalho de qualquer empreendedor é saber exatamente o momento que você precisa começar, o momento que você precisa parar, o momento que você precisa refletir. Então, para mim, foi uma super reflexão de entender que não necessariamente era a marca do MacMag que ia ser o meu modelo de negócio. Às vezes, ela poderia ser o meu trampolim. Então, demorou 10 anos para isso. Faz parte, totalmente alinhado aí com o que você falou. Eu concordo bastante. Boa. Maravilhoso. Não, mas é um baita aprendizado mesmo, cara. Eu fico. Você falando aí, eu imagino o que nos passou na sua cabeça, né? Até pelo a sua maturidade também mudando, né? No decorrer desse tempo inteiro. E falando, cara, quero criar, como é que eu faço? Vou aqui, vou lá. Então deve ter sido uma Tasmania aí mesmo, né? Um pouco de tudo rolando na sua cabeça. Fazendo agora uma pergunta aqui já que você tocou, né, numa questão, né, de criação de novos produtos e tal, de repente, né, como que avaliar isso e darará. Ah, Você já realizou o investimento no MacMag? Você captou algum tipo de investimento? Você tem alguma ideia, alguma perspectiva nesse sentido? E aí, complementando, né, não necessariamente complementando, acho que são duas perguntas diferentes, mas né, se tiver investimento faz mais sentido. Mas como avaliar o ROI, né, desse gasto, desse investimento feito? Se você tem essa perspectiva na cabeça e como quantificar também o valor, né, da comunidade, se é que isso é possível?
Eu acho que é um... Bom, deixa eu responder a primeira, né? Eu já ia para a última agora. Eu não realizei nenhum investimento ainda, então nunca captei para o MacMag, mas porque eu tinha... Isso aí foi um foro super íntimo meu de, olha, eu só gostaria de captar quando tivesse um modelo de negócios validado e rodando pelo menos um pouco, para ter uma prova de tração. Então, realidade, quero, a partir do momento que eu for empreender com alguma coisa, eu quero bootstrap no começo inicial, no comecinho, para ter uma validação própria antes de fazer qualquer tipo de captação. Porque aí você chega com várias, enfim, quando você já chega para o investidor, você vai conseguir ter um valuation muito melhor, você vai conseguir ter uma negociação melhor, porque você já tem alguma prova por trás. O MacMag, ele é uma super prova de comunidade, mas, de novo, comunidade por comunidade, é uma coisa, você vai precisar entender qual que vai ser o seu modelo, né? Eu não encontrei o modelo ideal para o MacMag. Então, eu não, de novo, voltei aqui, estou falando super abertamente que testei alguns tipos de modelo, nenhum teve a atração que eu estava esperando, seja tipo, por produto ou serviço. Então, eu nunca fui atrás dessa captação por conta disso. Agora, eu entendi que existe uma outra oportunidade, que nem eu falei, que é o MacMag ser o meu trampolim, né? Então, ser um direcionamento para algo novo, que é o momento que eu estou agora, inclusive. Então, já vou dar o spoiler, estou criando algo validado, e para isso eu vou captar, porque eu consegui validar pelo grupo e por fora também. E agora estou tendo minhas primeiras provas de tração agora, né? Então, agora faz sentido, né? Antes não fazia por uma questão íntima. Sobre como fazer um valuation em cima de membros, super difícil. Acho que vai ser uma questão de quanto cada um realmente está disposto a pagar ou ter o seu serviço, né? Então, vou dar só um geral nesse sentido. Existe um super valor de você criar uma comunidade independente da plataforma. Só que se você está numa plataforma de terceiros, eu estou numa plataforma do Face, por exemplo, agora estou indo para o Insta, você sempre fica muito à mercê de um terceiro, né? Isso acaba comendo um pouco do seu valor, né? Então, eu acho que para qualquer pessoa que está liderando uma comunidade, tem que levar isso muito em consideração. Tipo, você vai ficar sempre à mercê disso daí? Você vai criar algo novo que a sua comunidade vá consumir? Vou dar um exemplo, assim, super prático que aconteceu lá fora. Tipo, não sei se todos conhecem aqui o caso da Glossier. A menina que chama Emily Wise, ela criou a Glossier, ela criou um blog, na verdade, que chamava Into the Gloss. O blog dela tinha 1,5 milhão de visualização mensal. Ela falou, putz, aqui tem valor, cria uma comunidade de pessoas que são viciadas em produtos de pele. E aí ela começou a ver que tinha um valor, que todo mundo engajava, todas as métricas estavam ok para ela, só que ela estava muito à mercê de um blog, e ela não tinha ainda um produto, não tinha um serviço, ela parava de pé por parcerias, enfim, não era uma coisa assim recorrente, né? E aí ela optou por criar uma marca que chamava Glossier, né? Então, que é uma marca de skincare e maquiagem americana. Hoje a marca dela, Glossier, está valendo 1 bi. Ou seja, o blog dela foi o trampolim dela inicial para ter um segundo negócio. Esse segundo negócio está indo super bem. E ela conseguiu criar uma comunidade tanto no blog que essa comunidade continuou fiel no segundo negócio que ela fez. Né? Então, o valor dela foi muito mais disso do que metrificar as pessoas que estavam utilizando o blog dela inicial, né? Então, acho que é muito mais por esse lado. Sobre ROI especificamente, como eu não passei por uma captação, eu não saberia te responder da melhor forma. Não sou referência. Legal. Acho que a própria história aqui do CMX e Bev, né, Danilão, acho que tem um pouco disso também, né? O CMX era a comunidade, o Bev é a plataforma, o Bev viu no CMX o trampolim deles. Acho que foi um pouco dessa perspectiva. Pô, vou me juntar com essa turma, vou trazer eles para dentro da minha estrutura para catapultar a minha própria ferramenta ali, né? E não necessariamente eram as mesmas pessoas envolvidas. Então a gente está aqui vivendo um pouco desse tipo
de case que você comentou aí, Isa. Quer falar alguma coisa, Danilo? Despedir da Isa e agradecer ela, que eu preciso sair. Espero que vocês façam um bom encerramento aí. Obrigado mais por estar com a gente, Isa. Obrigado por todo. Obrigadíssimo. Valeu, Danilão. Até. Tenho mais algumas perguntinhas na manga ainda. Pessoal, pode mandar pergunta aí também, fiquem à vontade. A gente tem mais um tempinho aqui, não tem nada certo, né? A gente sabe que vai no máximo mais uma meia horinha aí, mas também pode ser que acabe antes. Perguntas agora mais gerais. O Danilão falou dos principais desafios, né, desse período todo que você passou. Agora, quais as principais frustrações aí que você teve? Se foi mais no começo, se foi mais agora, como é que você lidou com isso também, né? Independente de qual foi aí. Tá, eu acho que acho que a frustração tem muito a ver com esse desafio, então de rentabilizar de fato a comunidade. Acho que você vê uma coisa realmente crescendo, a sua base crescendo, as pessoas engajando e todos os números estão maravilhosos. E aí todo mundo te questiona, tipo, tá, qual é o seu próximo passo? E você tenta se questionar também qual que é o seu próximo passo, como que você vai tornar isso um negócio de fato. E acho que isso acaba dando falando eu, Isabela, eu tive uma pressão muito grande, de uma autocobrança muito grande, tipo, poxa, mas eu consegui algo que todo mundo tem muita dificuldade de fazer, e agora qual é o próximo passo que eu preciso dar, entendeu? Tipo, como que eu vou testar isso? Uhum. Depois desses testes todos, tipo, você vê assim uma coisa, tipo, é muito difícil, tipo, é uma dor que é muito pessoal, tipo, eu senti muito isso de novo, um foro muito íntimo, né? De você ter conseguido algo, mas conseguiu mesmo. Tipo, realmente você tá indo bem, né? Então, foi muito essa questão. E como eu lidei com isso, acho que Continuo lidando. Continuo lidando. Eu acho que agora eu acabei, enfim, nesse último ano, assim, que eu acabei tomando realmente para entender um pouco mais a fundo, testar mais rápido, eu acabei encontrando algumas soluções, né? Mas, de novo, a solução, eu sempre achei que a solução ia ser algo para o grupo, e de repente eu vi que, na verdade, o grupo era, de novo, o meu trampolim, não era necessariamente o meu objetivo final, né? E isso daí é uma coisa muito complexa de você entender e aceitar, porque pensa, você está criando isso há um tempão, você está vendo valor isso há anos, e de repente você precisa reformular o seu cérebro para entender que o objetivo mudou, né? Então acho que foi muito mais por esse lado, e foi uma questão de testando muito rápido, né? E tá aberto, tá super aberta às novas soluções, porque às vezes a gente fica muito viciado, a gente sempre fala, empreendedor é muito viciado na solução e não no problema. E realmente acontece. Eu era muito viciada no grupo, era muito viciada na comunidade. Eu achava que a comunidade ia ser o negócio. Na verdade, ela foi uma catapulta para criar algo, no caso, estou criando algo novo que vai me dar, espero ser um caso à la Glossier da vida que dê mais certo ainda do que já deu. Então, é mais por esse lado. Legal. Não, já deu já. Bom, pessoal, eu tenho mais 3 perguntinhas aqui na manga só, então se alguém quiser complementar aí, claro que pode vir novas ideias, mas só para já irem questionando aí, trazendo novas perguntas. Com relação à pandemia e tudo isso que aconteceu, Isa, teve algum impacto, seja negativo ou positivo, para você nesse último ano aí? Essa catapulta, esse movimento, de alguma forma, teve relação com isso? E né, hoje eu entendo que a MacMag ela é 100% online, existe perspectiva
disso mudar e também ter um braço offline, ou eu estou enganado e já tinha um braço offline? São duas perguntas separadas aí, né? Pandemia e online offline. Tá. Pandemia, acho que foi super positivo. Então, as pessoas estavam muito mais online do que estavam antes. Então, as pessoas tinham muito mais tempo de ficar na internet. Então, eu vi realmente é, uma taxa aí de comunicação entre as meninas muito maior do que normalmente já era, em datas que normalmente não. Por exemplo, sexta-feira é um dia que é meio paradão, sábado também. De repente eu vi que sexta e sábado estava bombando. Isso nunca aconteceu, né? Então, acho que tem muito esse lado que acabou ajudando e as pessoas estavam muito abertas. Então, foi a época que eu realmente virei e comecei a bater na porta dessas meninas mais ainda para conversar com elas, entender o valor que elas enxergavam, validar alguns pontos meus, validar hipóteses que eu já tinha, enfim. Então, elas tinham esse tempo. Hoje, se você vai marcar, eu sei que a gente ainda está no meio de uma pandemia, mas se você vai marcar um call com alguém, não necessariamente a pessoa vai ter um horário na sua semana, né? Às vezes vai para semana que vem, porque está todo mundo muito lotado. Você pegava lá março, abril do ano passado, as pessoas não estavam entendendo o tempo extra que eles tinham, né? Então, vai muito por esse lado. Sobre o online e offline, eu acho que online sempre vai ser um braço muito forte e o maior, para ser bem sincera. Só que, já até compartilhando aqui, o braço offline, a gente já fez algumas coisas, alguns eventos, enfim, foram. Ele não é tão representativo quanto o online, porém, ele deu um ótimo retorno. E quando eu falo retorno, é um retorno financeiro mesmo, tá? Então, foi bem positivo aí pra gente nos últimos anos. Agora, com pandemia, não sei quando isso vai voltar, gostaria de que fosse quanto antes, porém, eu não acho que ninguém. Eu não gostaria de fazer um evento aqui com as pessoas e botar qualquer pessoa em risco enfim, por um evento de uma comunidade. Então, isso daí vai ser prorrogado até todo mundo estar vacinado. Justíssimo. Teve uma pergunta, acho que surgiu aqui. Não. Não, teve sim. O Carlos perguntou aqui, pode explicar melhor essa entrega no offline? Não sei se você pode compartilhar um pouco do que foi essa experiência e tudo mais, mas surgiu a dúvida aqui, não só reproduzindo. Claro. Acho que o offline é uma questão muito mais de você entender o que as pessoas querem. Então, quando você está falando de comunidade, de novo, é você entender o que os membros querem. Então, muitas das vezes que a gente acabou fazendo eventos offline foram por questões levantadas pelo próprio grupo, o que é ótimo, né? Então, você acaba precisando simplesmente se comunicar bem. Então, vou dar um exemplo. Antes da pandemia, várias meninas acabavam perguntando sobre investimentos. Então, queriam saber investir melhor, queriam saber como investir melhor. Elas não tinham se formado em ADM ou economia, enfim. E queriam ter alguém que pudesse selecionar de uma forma tranquila, né? Sem aquele, como fala, vocabulário difícil. Então, a gente acabou optando por fazer alguns eventos disso. Então, mulheres investindo. A gente fez alguns eventos que deram super certo, inclusive. E foram realmente por uma questão de simplesmente você se comunicar por grupo, né? Então, isso foi um dos exemplos. A gente já fez eventos também de esportes, que também já foram levantados. Então, esse offline é muito mais você entender o que as pessoas querem, mais do que você quer entregar para as pessoas, né? Então, acho que as entregas são mais nesse sentido. Legal, pô, legal. Eu até é bem diverso, né? Do ponto de vista de assuntos e tal que pode acontecer ali. Pô, você falou de dois casos aqui que às vezes não estava nem passando na cabeça da galera, de investimento, de esportes, enfim, poderia ser de qualquer coisa, né?
fazendo uma pergunta aqui relacionada a isso também, né, pegando mais um dado lá do estudo, né, 79% dos correspondentes falam, dizem que acreditam, né, que as suas organizações aí devem se posicionar publicamente sobre diversidade e inclusão. Dentro da MacMag, né, é um ambiente exclusivo de mulheres, mas a minha questão é como é que internamente você consegue conduzir esse assunto de diversidade, de inclusão, mesmo sendo, teoricamente, uma comunidade só de mulheres, e também com o exterior aí, como é que é esse posicionamento de vocês também? Eu acho que vale ressaltar o ponto que o MacMag ele é muito colaborativo, né? Então, assim, existe sempre uma necessidade de marcas, empresas se posicionarem, só que o MacMag ele acabou sendo uma questão realmente co-criada. Então, quando a gente fala sobre posicionamento, sobre essas causas, enfim, foi até muito interessante porque foi um processo que todas passaram juntas. Então, pensa que hoje são jovens mulheres, mas quando eu criei eu tinha 16, 17 anos, então as pessoas que estavam lá tinham 16, 17 anos também, no máximo 23 anos, né? E se falava um pouco só sobre, vou dar um exemplo, feminismo. Então não era uma coisa que era uma bandeira tão levantada que nem era hoje. Então, ao longo do tempo, as próprias meninas foram aprendendo umas com as outras sobre questões do feminismo, sobre questões de, exemplo, racismo, enfim, sobre as diversas questões sociais, né? Então, não é que eu cheguei um dia e vou levantar essa bandeira aqui dentro para todo mundo. Foi uma coisa que foi criada ao longo do tempo e o mais legal de tudo é que todas aprenderam juntas. Então, uma foi ensinando a outra. Às vezes a gente percebia uma coisa aqui, às vezes a gente aprendia uma coisa ali e a gente ia compartilhando. Então, foi um processo muito natural e orgânico nesse sentido. Sobre se posicionar para fora, eu acho que a resposta aí é para qualquer empresa, exatamente, meio que um autoconhecimento da comunidade, foi 100% isso. Inclusive, assim, eu acho que muitas das coisas que eu aprendi sobre feminismo foram com as próprias meninas. Sobre você se posicionar para fora, eu acho que existe uma questão de marca hoje em dia que, para qualquer marca, qualquer produto, você precisa se posicionar. Ninguém que está em cima do muro está imune. Ou se você posiciona de um lado ou do outro, mas você precisa se posicionar. E hoje em dia a gente está falando de uma geração de pessoas que realmente consomem o propósito de marcas e não o produto das marcas. Então, qualquer marca precisa ter um posicionamento aí proativo, não existe mais o em cima do muro. Então, do MacMag veio de novo, vejo uma questão muito mais natural, por ser um grupo de mulheres, enfim, até dentro do Insta, a gente trabalha isso daí de uma forma mais firme do que no próprio grupo, mas falando de marcas no geral, acho que não existe uma escapatória hoje em dia. Boa, boa. O pessoal gostou aqui do meio que um autoconhecimento da comunidade. É isso mesmo, né? É quase que um negócio vivo mesmo. No final do dia, acho que é desse jeito que se comporta. Bom, rumando aqui para as duas perguntinhas finais, já são 8h40 mais ou menos. Uma delas a gente conversou aqui um pouco, você deu alguns exemplos e tal, mas tem alguma ou algumas comunidades aí que você tem por referência? Se sim, por quê? E aí depois eu faço a última para fechar, que também é mais de recomendação aí para a galera consumir, sair daqui com alguma coisinha para ler e para consumir depois. Boa. Bom, existem algumas comunidades hoje em dia que eu sou muito fã, então cheguei já a comentar aqui da Gloucester, acho que é um super exemplo. Inclusive tem o case da Harvard, para quem quiser ler. Dá uma pesquisada, assim, é um caso fenomenal. Então, aqui eu vi algumas pessoas comentaram que sentiram essa dor de comunidade, qual o próximo passo, etc. Acho que é um case que acaba solucionando um pouco disso. E existe uma outra empresa também atual que chama Peanut, que ela é uma empresa, na verdade, inglesa,
e ela acaba trabalhando a questão da maternidade, né? Então, mulheres conectando mulheres. Eu acho uma super referência também, porque eles acabaram entrando num super, assim, num nicho, né? Então, eles entraram numa fase específica da mulher e realmente conseguiram crescer uma comunidade muito engajada, muito firme, sem precisar ter grandes investimentos em marketing, enfim, foi realmente um efeito de rede. Mas quando a gente fala de comunidade, a gente sempre pensa em marcas atuais, mas tem uma outra marca que eu acho que é uma referência e todos aqui conhecem, que é a própria Disney. Então, você para pensar, a Disney ela está presente na sua vida desde o momento que você nasceu, basicamente, com filmes infantis, enfim, até o seu último segundo de vida com outros tipos de conteúdo, produtos e serviços. E se qualquer pessoa entra na Disney, sente alguma coisa diferente, sente uma mágica, enfim, conversa sobre a Disney, é uma super referência de empresa, mas eles acabaram realmente criando uma comunidade por trás, que são pessoas que estão simplesmente viciadas na marca por um motivo, né? E eles conseguiram construir isso através de diferentes meios, né? Diferentes plataformas, produtos e serviços. Mas é um case, assim, antigo, que ninguém pensa como referência de comunidade, mas eu, sinceramente, eu acho que é um excelente ponto de partida, porque eles têm anos na frente da gente, a gente tem muito para aprender com eles. Não, super. Eu também acho. Eu tô mandando aqui, Peanuts mandaram aqui também. Essa galera que tinha até, acho que eu esqueci qual grupo, acho que foi na 011 mesmo, o pessoal tava comentando hoje, né? Esses caras que veem o impossível, né? Exemplo do Walt Disney lá atrás, agora o próprio Elon Musk, né? E o que está se criando em volta dele, do cara, né? Realmente demonstrar para a galera, não, a gente tem que ser interplanetário. E tá realmente movimentando. E, enfim, ele virou uma comunidade, né? Ele posta um negócio de ação sobe, não sei o que cai, é um absurdo. Os caras virou também um ícone aí atual, é de fato o nosso Iron Man que a gente tem. A gente colocou os links aqui, depois se tiver algum erro ali, você fala, tá aqui no General, tá, Isa? Boa. E como última pergunta aí, para fechar, literaturas, seja na construção da MacMag, você já falou do Contagious, eu vou já falar do que você falou do Subscribe, para mim também, naquele papo que a gente teve, já colocar aqui para o pessoal. Não sei se tiverem outras bibliografias aí que você recomendar para a turma, para a gente fazer um encerramento já aqui também. Considerações finais você pode trazer agora, se quiser também. Oba. Eu acho que assim, tem um livro que eu li ano passado, no começo desse ano, que na verdade quem me indicou foi o fundador da Zidog, o Tadeu. E eu acho que Zidog também aliás, é uma marca referência de comunidade também aqui no Brasil. E ele me recomendou esse livro, chama Purple Cow, então a vaca roxa, e basicamente fala sobre criação de marca por meio de você simplesmente ser remarkable, né? Então, você realmente criar comunidade em cima disso. Tem outro livro que ele indicou, que foi um que chama Tribes, esse eu ainda não li, mas pelo que eu estava dando uma pesquisada por cima, ele fala muito sobre comunidade, então a necessidade de ter uma pessoa que guie comunidade. Esse daqui, ó. Esse daqui eu ainda não li. Purple Cow eu super indico, Contagious Os e dois são do Subscribe. Seth Godin, né? Os dois são dele. Os dois são dele. Então, acho que são duas literaturas que me foram indicadas para uma pessoa que também é referência, né? Então, passando à frente esse conhecimento. Show de bola. É isso, pessoal. Se não houver mais perguntas, ficamos à vontade aqui. Vou dar um segundinho, acho que o pessoal já começa a se despedir aqui. Acho que é isso. Obrigado, Isa, pelo papo aí, ótimo, alto nível aí que a gente teve. A gente conseguiu cumprir bem aqui o tempo, né? Sobraram 15 minutinhos. E, cara, agradeço muito, foi muito bacana. Aqui depois a gente vai ter o link disponível também, eu te mando aí. Quem não conseguiu consumir
dá para consumir depois também. Obrigado pela presença de todo mundo aqui, pessoal. Tem um negócio para tirar a foto no final aqui, só que eu não estou localizando aqui. Tá? Mas, Bruno, obrigada a você por ter chamado, de verdade. Adorei conhecer todos. E adorei esse feature aqui que dá para criar salas. Nunca tinha visto, achei demais. É muito legal. Esse negócio é realmente benchmark aí, mas acho que até uma outra plataforma eu já vi, mas né, é super rápido, você não precisa ficar se preocupando, vai, Adorei. vem, acontece rapidinho. Mas é isso. Obrigado, gente. Boa noite. Vou encerrar por aqui. Obrigado, Isa, novamente aí pela presença. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Max.